Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui no estúdio com o Caio e com o Léo. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Achei que vocês não iam me responder. Não, sabe que é legal que o Léo tá me imitando hoje. Ah, é? É. Então, não, tá bom. Acho bom. Vamos ao nosso programa, né? Sim. Vamos dar continuidade da onde a gente parou? Sim. Vocês lembram do que a gente estava falando? Parece. A gente estava não. falando... o Léo não veio, né, no programa passado. A gente estava falando sobre prece, Léo. Então, na semana passada, a gente falou sobre qual é o tipo de prece que agrada a Deus, né? Se é aquela prece decorada ou se é aquela prece... E aí de tudo que a gente questionou aqui, a gente viu que a prece, o que importa para Deus, lógico que todas as preces, elas têm o seu valor. Mas o que mais agrada a Deus é aquela prece que vem do nosso coração, que é sincera, em que a gente expressa aquilo que a gente está sentindo. Entendeu? Sim. Sim. E aí a gente leu, né, Caio, 3 trechos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, de orientações que foram dadas a respeito da prece. Então, que antes da gente rezar, da gente pedir alguma coisa, que a gente deveria se reconciliar com os nossos inimigos, com as pessoas que a gente... antes de pedir perdão, que a gente peça perdão para as pessoas, né? E que quando a gente vai rezar, a gente tem que fazer isso sem querer se mostrar, né? Sem querer o reconhecimento dos outros. Então, que Jesus dizia que a gente devia ir para o nosso quarto, fechar a porta em segredo e ali conversar com Deus. Por quê? Porque... É lógico, é uma metáfora, né? Uma linguagem figurada. Mas o que ele queria dizer? Que ninguém precisa ficar mostrando a sua oração para os outros, né? Porque aí a chance dela ser sincera é menor, né? Parece mais que você está querendo fazer para que os outros percebam, né? E não para pedir ajuda sincera por alguém ou agradecer sinceramente. E a terceira passagem que a gente leu era sobre o fariseu que ia rezar no templo e se comparava ao publicano e dizia que o publicano, que o fariseu era melhor do que o publicano porque ele fazia o jejum, ele fazia as oferendas. E o publicano, apesar de errar, ele admitia, né? Então, essa passagem quer dizer que quando a gente vai rezar, a gente tem que ter humildade, né? A gente tem que reconhecer as nossas imperfeições. E aí nós vamos continuar daqui, de onde a gente parou. Combinado? Combinado. Combinado. Sim. Então, vamos lá. Tudo bem, então nós vimos tudo isso. Mas aí eu queria saber o seguinte, por que a prece e a oração, ela é tão importante para a vida da gente, para a vida das pessoas? O que vocês acham? Porque é uma forma de se comunicar com Deus? Porque é uma forma de se comunicar com Deus. E você, Léo, o que você acha? Por que a prece é importante? Porque é bom para a evolução. É bom para a nossa evolução. Ai... E o que vocês acham, assim, de que a prece ajuda a gente a refletir? Também. Vocês Também. acham que ajuda? Sim. Muito bem. Vamos ler, então, o trechinho lá do Livro dos Espíritos? Quem que vai ler? Eu. Vocês vão desempatar? Não, eu vou ler. Sim, não. Pedra, papel, tesoura. Não, o Caio... Vamos fazer assim. O Caio lê o primeiro e o próximo o Léo lê. Pode ser, Léo? Tá.
Então, vamos lá, Caio. Lê pra gente o texto 136. Questão 659, oh meu Deus. Qual o caráter geral da prece? É do Livro dos Espíritos, né? Muito bem. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Nossa, então aqui, ó, os espíritos explicam pra gente que a prece é uma forma da gente se conectar com Deus, se aproximar dele, se comunicar com ele, né? Pensar nele. E que existem 3 formas de fazer prece: aquela que louva, aquela que pede e aquela que agradece. Certo? Certo. E aí a próxima questão, ele pergunta se a prece, o simples fato da gente fazer prece faz o ser humano melhorar. E ele fala que faz, né? Faz sim. Porque quando a gente faz uma prece, e essa prece é sincera, ela vem do coração, ela ajuda a fortalecer a gente contra as tentações, né? Contra o mal, as tentações de fazer as coisas erradas. Desculpa, gente. E aí ela permite que Deus envie bons espíritos para nos assistir. Assistir aqui não é de ver, tá? Não é que nem assistir televisão. Esse assistir aqui é de ajudar. Então, sentindo sinceridade na nossa prece, Deus solicita aos espíritos mais evoluídos que os assistem que eles possam vir nos ajudar, nos socorrer, certo? Então, quer dizer que basta a gente rezar com sinceridade que tá tudo certo. E que aí Deus nos ajuda e que a gente não precisa fazer mais nada? Não, a gente não precisa fazer as coisas, né? Precisa fazer o quê? É a sua parte. A sua parte. Não adianta pedir pra Deus. Então não adianta só eu me trancar no quarto e ficar lá rezar. Eu fiz uma coisa errada. Eu rezo e tá tudo certo. Não. Mariana, por exemplo, você pede pra Deus pra tirar 10 na prova, mas não estuda. E falta em todas as aulas. Vai ficar difícil, né? Porque porque assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Você tá certo, Léo. Não tem como. Como que Deus vai ajudar a gente se a gente não mostra pra ele que a gente tá disposto a melhorar? Se a gente não se esforça para estudar, para aprender, para nos tornar uma pessoa melhor, como que Deus vai ajudar a gente? Eu também acho que é bem difícil isso, né? E você, Caio, o que você acha? Também acho difícil. Tipo, vamos supor assim, supondo. Eu peço pra minha mãe pra ela... Vamos pensar numa coisa aqui. Eu peço pra minha mãe pra ela me ajudar a estudar. Isso que aí, eu peço ajuda pra ela. Só que eu fico sempre indisposto pra estudar. E aí? Certo. Aí sua a mãe até pode ajudar, né? Mas Deus não vai ajudar a gente a passar na prova, né? Assim, eu peço pra minha mãe me ajudar a estudar. Aí eu falo assim, eu prometo que vou estudar muito bem. Eu prometo que eu vou prestar atenção.
Aí o que você faz na hora de estudar? Você fica delirando, fica lá no mundo da lua. Não presta atenção. Aí como é que você vai tirar 10 na prova? Não tira, né? Não tira. E em muitas outras coisas também. Por exemplo, se eu errei, eu fui injusta com alguém, adianta eu falar assim, ai Deus, me perdoa, e eu não fazer nada para corrigir o erro que eu cometi? Difícil. É difícil, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? É lógico que rezar mostra um arrependimento, mas o arrependimento por si só, ele não é suficiente. Precisa de uma ação da gente também. Precisa da demonstração da nossa vontade de mudar as coisas, né? De corrigir os erros. Léo, lê pra gente o texto 137, que ele vai esclarecer um pouquinho sobre esse questionamento que eu fiz. O Livro dos Espíritos. Pode-se pedir... Que questão que é, Léo? Questão 661. Isso. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Nossa, então bate bem certinho com o que eu falei, né? E eu nem tinha lido isso aí, hein? Então, às vezes a gente acha que a gente consegue enganar as pessoas, né? E tem gente que acha que consegue enganar Deus, né? Mas aí ele tá falando que Deus sabe discernir o bem e o mal. Então, a intenção da pessoa real, Deus sabe perceber. E não adianta a gente querer convencer Deus com as nossas palavras, dizendo que a gente está arrependido, que a gente quer mudar, que a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, e a gente não demonstrar com as nossas condutas. É exatamente isso que ele está falando, que os atos valem mais do que 1000 palavras, certo? Então, a gente tem que mostrar pelas nossas atitudes. Concordam comigo? Sim. Muito bem. Lê a próxima questão, então, Léo. Questão número 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Utilmente pelos outros. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo sentimento e a vontade... Pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece, por outros, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darão forças necessárias para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Então, e aí ele está falando que não é só o fato de fazer a prece, né, que importa. Ele está ressaltando essa importância da prece ser sincera mesmo, ser do fundo do coração, né? Continua lendo pra gente, Léo, questão 663. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos
quem vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Muito bem. Aqui, nesse trecho, então, nessa questão, ele quer saber quando a gente reza, porque na questão anterior ele estava falando quando a gente reza pelas outras pessoas, né? Quando a gente ora pelas outras pessoas. E aqui ele está falando da prece que a gente faz por nós mesmos, né? Se é o fato da gente pedir para Deus nos ajudar, é capaz de modificar aquilo que já está determinado que a gente tem que passar na nossa vida, sabe? Aqueles sofrimentos, aquelas provas que a gente escolheu lá antes de reencarnar, né? Então é isso que ele quer saber. O simples fato, a gente simplesmente rezando de coração é suficiente para modificar ou para a gente não precisar mais de passar por aquelas provas que a gente veio com designado para passar nessa vida. Então, ele fala aqui que as provas que a gente escolheu passar nessa vida, a gente vai ter que passar, a gente vai ter que suportar até o fim. E quando a gente faz isso com resignação, isso conta ponto positivo para a gente no nosso processo evolutivo. E a prece não é que Deus vai lá e ele vai evitar que a gente passe pela prova que a gente escolheu antes mesmo de reencarnar. Mas a prece, ela vai atrair para a gente bons espíritos para perto da gente e vai permitir que esses espíritos possam nos fortalecer. Então, aí eles vão nos dar bom ânimo, disposição, a capacidade de passar pelo problema sem ficar reclamando, né? Sem ficar praguejando, sem achar que a gente é injustiçado, porque ajuda a gente a entender que as provas pelas quais a gente passa fomos nós que escolhemos. Nós escolhemos exatamente para que elas nos ajudem a evoluir. E tudo isso ajuda muito a gente. Essa força que a prece dá para a gente e que possibilita a aproximação de espíritos de luz, nos ajuda muito. E aí Deus consegue também ver o nosso esforço, né? A força que a gente faz para passar por tudo aquilo e para se melhorar e para corrigir o nosso erro, certo? Certo. Muito bem.
André Luiz, vocês sabem quem foi André Luiz? Não. Nunca ouviram Foi falar? Como é que fala? Descriptografador, é isso? Não. Quê? André Luiz era um ser humano, ele Era um nasceu, médium, ele nasceu, Não, ele não era médico. e na vida teve Pensador? uma vida... Não, deixa eu falar. O André Luiz é um espírito que, numa das vidas que ele teve, e tudo leva a crer que tenha sido a última, eu não sei dizer se ele já reencarnou, né? Ele chamava-se André Luiz e ele era um médico. E depois que ele desencarnou, ele ficou um tempo no umbral, sofrendo. E ele foi resgatado de lá e foi para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Que é basicamente... Eu tenho um livro sobre isso. Tem vários livros, né? Sim, e aí... Essa colônia é um formato de estrela, pelo que eles dizem, e fica em cima do Rio de Janeiro. Mais ou menos isso. Mais ou menos. E aí, quando ele se recuperou desse desencarne, desse tempo que ele passou no umbral, tudo, ele foi acolhido numa casa do plano espiritual lá por uma família. E ele começou a participar, observar os trabalhos, né? E, em razão disso, ele relatou as experiências dele em vários livros. Então, ele tem uma coleção de livros que o Chico Xavier psicografou desse espírito chamado André Luiz, onde ele traz muito conhecimento. Então, embora os livros do espírito André Luiz não estejam entre as obras básicas, como eles trazem muitas informações relevantes e que ajudam a gente a compreender a vida no plano espiritual e as consequências dos nossos atos aqui, são obras muito importantes para a doutrina, certo? Então, nós vamos citar algumas passagens de algumas obras do André Luiz, em que ele fala sobre a prece. Alguns trechos dessas obras em que ele fala sobre a prece. Então, esse próximo texto que eu queria que vocês lessem, quem que vai ler? Eu. O Léo? Esse próximo texto, Léo, ele é de um livro chamado Os Mensageiros. E aí, o André Luiz, então, tem um capítulo lá que é denominado Efeito da Oração. E eu queria que você lesse esse trecho para mim. Pode começar aí onde tá as aspas, tá? Tá. Começa a ler pra gente entender o que o André Luiz conta pra gente sobre a oração e os efeitos da oração na vida da gente. Do livro Os Mensageiros. Pode ler ali, ó, As Luzes da Prece. Onde luz da Ali, prece? ó, em negrito, tá vendo? Ah, aqui. As luzes da prece inundaram um vasto recinto. Palpitava em tudo. Agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica.
É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças superior, às forças supremas do bem, delas recebem. Eu me perdi aqui. Aqui, ó. Aqui. Dá licença. Aqui, ó. Delas recebem uma resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos, força que vitaliza o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Léo, vamos parar um pouquinho. O nosso programa está quase acabando. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse trechinho que você leu e provavelmente no próximo programa a gente volta a ler esse trecho. Pode ser? Tá. Aqui, ó, ele começa falando da sensação que ele teve quando ele chega num lugar em que estava tendo oração. Então ele fala assim, ó: as luzes da prece inundam o vasto recinto, o lugar onde eles estavam. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Então, assim, no plano espiritual, os espíritos conseguem enxergar as luzes que a prece produz. Olha que coisa mais linda! Vocês não acham bonito isso? Vocês imaginavam que quando a gente reza, a nossa prece resulta na emanação de luz? Alguma vez vocês pensaram nisso? Eu nunca pensei nisso, mas eu já lembro de ter ido em Marília, se não me engano, ver um filme em que quando as pessoas rezavam, iam lá pro plano espiritual um fio de luz, levando as orações junto com elas. Foi exatamente o filme do Nosso Lar que você assistiu. Sim, junto com todo mundo aqui da... nós fomos em várias pessoas assistir, né? Como é que fala? Meu Deus. Ah, não sei o que você quer dizer. Aqui do centro. Já tá saindo o tema. Não, mas assim, olha, o que eu queria dizer, a gente não vai conseguir terminar de ler esse texto, nem conseguir terminar de explicar. Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria só que vocês pensassem nesse primeiro pedacinho aqui, olha, em que ele fala isso, que quando a gente reza, e ele está contando o que ele vislumbrou lá, porque ele está num lugar onde estava sendo feita uma oração. E o que ele percebeu, que foi a primeira vez que ele percebeu que a claridade que surgia em razão da prece era diferente da luminosidade artificial, de quando a gente acende uma luz em casa, por exemplo. É uma luz diferente, entendeu? É isso que eu quero que vocês percebam. Que a gente não tem esse hábito, né? A gente nem testa e nem para pensar nisso. Mas para a gente refletir e sempre lembrar que toda vez que a gente fizer oração, que oração também é energia. E essa energia se propaga conforme a nossa vontade, nosso querer, certo? Sim. Então, infelizmente, a gente precisa terminar. Nosso programa está acabando. Mas a gente vai voltar nele semana que vem, combinado? Sim. Então, vamos despedir do pessoal de casa? Vamos, eu começo. Então, vamos.
Eu quero agradecer por todo mundo que ouviu até aqui, que vocês tenham uma boa semana, um beijo, um abraço, tchau. E você, Léo, o que você quer falar pro pessoal? Espero que tenham gostado do programa e obrigado por assistir até aqui. Tchau. É isso aí. Eu também vou ficando por aqui. Agradeço muito, imensamente, a companhia de cada um de vocês, por vocês acompanharem a gente nessa jornada, porque a gente aprende junto. Vocês aprendem aí e a gente aprende aqui. Que a gente possa se reunir semana que vem para dar continuidade a esse assunto tão lindo que é a prece. O que é a prece, o que ela representa na vida da gente, como ela pode ajudar a gente, certo? Então, um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até domingo que vem, às 9 horas da manhã, em mais um Sementinhas do Amanhã. Tchau, tchau.